você dirá Vasco da Gama, na lata. Mas eu te digo, tiveram outros povos aqui em Moçambique. Outros povos que conheceram, exploraram Moçambique. Eu estou a falar dos árabes. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha, me ajuda a crescer, me ajuda a partilhar a história de Moçambique e da África. Os árabes sempre foram um povo comercial. Então, eles sempre procuraram fazer comércio. E eles faziam seu comércio navegando em pequenos barcos chamados zambucos. Eram barcos que tinham de 8 a 30 metros de comprimento. E esses barcos eles faziam, movidos a vela, faziam transações nas suas zonas lá na Arábia, e alguns persas também faziam esse tipo de transações. Então, os árabes provenientes da região de Omã, eles eram mais aventureiros na altura, faziam comércio com Etiópia, Somália e foram descendo pela costa africana, alcançando países como Tanzânia, Moçambique. Isso por volta dos anos 500. E existem provas arqueológicas na zona sul do país que indicam vasos dos anos 700. Isto para dizer que eles são bem antigos em Moçambique. São bem antigos. Mas eles, quando chegam, eles decidem se fixar pela costa, mais precisamente nas ilhas, porque fazer comércio com moçambicano, tanzaniano, era bastante difícil. Bastante difícil por quê? Porque havia limites de língua, não havia confiança e mesmo a possibilidade de levar as coisas em crédito era bastante difícil. Eles não poderiam simplesmente porque o africano trouxe ouro a mais em comparação com o que eles estavam para oferecer, simplesmente dizer, dá-me esse ouro e eu vou trazer miçangas da próxima vez, vou trazer mais vasos da próxima vez. Não podiam fazer isso. Então, para eles estreitarem as relações, como inteligentes que eles foram, eles decidiram casar com as filhas dos africanos, dando origem aos mouros negros. Esses mouros deram origem ao povo Swahili. Então, estes mouros é que passaram a fazer o comércio, foram se fixando como intermediários entre os próprios africanos e os árabes. Eles foram um povo próprio. Eles se fixaram na costa e colocaram sua capital precisamente em Kilwa, na Tanzânia, e eles tiveram uma forte influência na Tanzânia e Moçambique. A sua influência chegou até zonas como Sofala. Então, os portugueses, quando chegam em Inhambane em 1498, não percebem nenhuma influência dos mouros. E os portugueses já conheciam os mouros, porque os mouros já haviam dominado a Europa. Sim, os mouros dominaram a Europa. E mesmo o Jardim da Alhambra é um jardim dos mouros. Então, os mouros dominaram a Europa. Então, os mouros que dominaram a Europa eram os mouros do norte. Nós, do povo do Swahili, somos os mouros do sul, que acabamos sendo chamados de mujojos. Os mouros do sul eram chamados de mujojos. Estes mouros do sul fazem esse comércio com os árabes, né, e africanos há bastante tempo. 700 anos de comércio. Chegam os portugueses, percebem a existência dos mouros simplesmente depois da vinda da Índia, quando eles passam por África e fazem uma pesquisa maior e percebem a presença dos árabes e dos mouros negros. Eles voltam preparados e instalam uma feitoria em Sofala, isto por volta dos anos 500. Essa feitoria, eles procuram dominar aquela costa para fazer o comércio e eles tomam Kilwa à força. A cidade de Kilwa é tomada à força. E como eles decidem tomar a cidade de Kilwa à força, eles decidiram
pegar essa atividade comercial e fazer eles mesmos, mas não conseguiram, porque havia as mesmas barreiras linguísticas e o povo africano não tinha uma prática comercial ou uma vontade de fazer comércio como os árabes. Então, o povo africano desejava simplesmente fazer comércio com aqueles que eram mais parecidos com eles. Então, os portugueses decidiram deixar os mouros e os árabes fazerem o comércio e eles negociarem ou diretamente com os mouros ou diretamente com os árabes. Mas isso continuou até que por volta dos anos 1600, 1700, em Portugal surgiu um rei de 14 anos. Então, esse rei disse que deviam fazer uma dominação real sobre a África, tirando todo o ouro da África para Portugal. Então, os portugueses vieram, mais ferrenhos do que antes, começaram desta vez fazendo uma pressão militar, uma pressão física muito maior sobre os mouros, fazendo uma pressão física muito maior sobre os árabes. E decidiram expulsar os árabes da ilha de Moçambique. Essa foi a primeira decisão dos portugueses, expulsar os árabes da ilha e se fixarem na ilha de Moçambique. Por isso que a ilha de Moçambique passou a ser a primeira capital de Moçambique, por razões comerciais. Mas os árabes sempre continuaram em Moçambique. Os árabes continuaram tanto que eles ajudaram no comércio dos escravos. Os mouros ajudaram no comércio dos escravos. E os mouros começaram a ter problemas maiores com os portugueses quando eles começaram a fazer comércio com qualquer um. Franceses. E os franceses faziam comércios ilegais. Então, quando surge esse processo de tráfico de escravos, comércio triangular, os primeiros que estavam em frente deste todo o processo eram os mouros, porque eles estavam lá como intermediários, simplesmente como intermediários, e ganhavam a sua margem por isso. Então, acontece que Portugal passa a fazer uma pressão muito maior, uma pressão muito militar, até que chega um episódio que Portugal decide bombardear árabes porque recusaram vender fibras de coco. Fibras de coco. Então, Portugal bombardeia árabes sobre esse protesto e os árabes decidem se retirar de Moçambique. Então, Portugal começou a fazer uma dominação completa sobre Moçambique. Gostou do vídeo? Dá um like, me siga no canal para mais vídeos. Estarei sempre a postar, estarei sempre a trazer essas curiosidades, esses fatos interessantes sobre Moçambique. A história deve ser estudada para não ser repetida. O quadro geral sobre a presença dos árabes é este. O aspecto geral sobre repetir a história. E para não repetir a história, devemos conhecê-la. O quadro geral, o aspecto geral é exatamente este do vídeo. Mas se você quiser conhecer, eu vou deixar aqui embaixo a bibliografia e você vai ter que ler.